a turma inteira não consegue, né? Porque o nosso horário da aula é mais à noite, mas essa gravação vai ficar disponível para a turma toda poder ter acesso na próxima semana, né? Que a gente tem aulas terças-feiras. É o curso de História do Presente, B, e a gente não sabe o que isso significa, nem o A nem o B, então, como a gente não sabe o que isso significa, a gente resolveu esse semestre fazer um estudo de Freud e história, né, de psicanálise e história, mas mais de Freud, não foi tanto psicanálise, para poder tratar das questões sobre esquecimento, memória, perdão, a gente falou bastante de anistia, né, das possibilidades, das comissões da verdade. A gente tentou ir um pouco por esse lado agora no final do curso, mas no dia de hoje a gente conta com a presença do queridíssimo professor Henrique Spada Lima Filho, meu queridíssimo professor. E eu vou fazer uma breve biografia aqui sua, e para os alunos conhecerem um pouco mais do seu trabalho. E depois a gente parte para... Bem breve, eu prometo. E aí depois a gente parte para o debate do mal-estar na civilização, que o Henrique preparou umas questões para a gente hoje. Bom, o Henrique é atualmente professor da Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de História, e ele tem uma formação maravilhosa em várias coisas, ele é formado em Psicologia, tem mestrado em Literatura Brasileira e o doutorado com Microhistória, né, no tema da microhistória, que rendeu o livro Microhistória Italiana pela Civilização Brasileira, que saiu em 2006. Atualmente, eu acho que até já tem algum tempo, que o Henrique tem se dedicado às pesquisas sobre trabalho livre, trabalho compulsório, antes e depois da escravidão, sempre numa perspectiva de transnational, global, interconectada, né? Não é só o Brasil, mas ele conecta as diversas experiências. Ele foi também nosso coordenador nacional do GT Mundo do Trabalho, que é o grupo que a gente se articula como historiadores dentro da Associação Nacional de História, e digno de nota, tem o seu último artigo na revista dos Análises, o que é uma honra para mim, que fui sua primeira... Quer dizer, você foi meu primeiro orientador, né? E tem um artigo na revista Análise, tá, gente? Só para vocês saberem. E que foi sobre a história do futuro, a história de um futuro diferente, né? Acho que seria essa a tradução. O fim da escravidão e dos escravos. Estou traduzindo meio porcamente aqui. O Henrique foi... Acho que eu nunca tive aula com o Henrique, né? Mas ele foi meu primeiro orientador mesmo de pesquisa, assim, me deu os primeiros passos de como mexer na pesquisa, de como tratar dados, e foi muito bacana, assim, foi uma parte fundamental da minha formação. Então, para mim, especialmente hoje, uma alegria ter você compartilhando uma sala de aula comigo e com essa turma que também é muito querida. Eles vão formar agora e vão formar no meio da pandemia, assim, agora em julho. Então, à distância, mas acho que é uma boa despedida também para a gente ter uma aula desse gabarito com o professor Henrique. Bom dia, Henrique, obrigada. Bom dia, Glócia. A gente podia conversar longamente sobre quem foi importante para quem, mas eu fico, primeiro, muito grato, muito contente com o convite, quer dizer, como vocês vão ver, a minha pegada nessa conversa é uma pegada meio lateral. Claro, eu tenho interesses, sobretudo sobre história, psicologia e as interfaces disso, né? A minha relação com Freud, eu podia falar sobre isso, é mais complicada, mas ao mesmo tempo, eu acho que é estimulante, porque muitas das coisas que eu li ultimamente revisitam essa relação, né? E eu acho que, a despeito de tudo, eu acho que tem algumas questões importantes do ponto de vista, seja do ponto de vista da nossa concepção do que é história, do que é a ação humana na história, digamos assim, né? E, por outro lado, a dimensão cultural, né, da psicanálise, que até acho que pode se estender depois da nossa conversa, né? Quando a Glaucia me convidou, eu não sei se vocês sabem, eu estou numa situação muito curiosa, estou paralisado, eu fui atropelado, provavelmente vou ficar sentado nessa cadeira por 6 meses. Então a ideia de que eu devia sair do meu marasmo e engajar com outras pessoas me pareceu, na verdade, muito legal, e eu abracei essa oportunidade, né, para testar se eu podia realmente pensar sobre coisas complexas tomando opiáceos, por exemplo, né, que é o que está acontecendo.
Mas nas últimas horas, então, eu peguei meus livros, arranjei alguém que fosse na minha biblioteca lá com o telefone, eu digo, pega aquele. E olhei os livros e pensei algumas coisas e eu fiz um pequeno texto que eu queria colocar para vocês, ler para vocês um pouco como ponto de partida, tá? Ele começa assim, olha, Freud e a história, eles não parecem ter sido feitos para se encontrar muito, né? Por quê? Porque, sob muitos pontos de vista, o Freud ele investiu em pensar nas estruturas psíquicas, digamos assim, imutáveis, né, que estão por trás da ação consciente dos seres humanos, né? O conceito de inconsciente, por exemplo, quer dizer, entendido com essa esfera psíquica que só é acessível indiretamente, né? E ao mesmo tempo como fonte, que é fonte primordial, né, dos impulsos humanos. Esse conceito de inconsciente tenta capturar esse, digamos assim, esse descentramento da consciência, né, do ser racional, né, do cálculo, né, da decisão consciente no centro da experiência humana, portanto da história, né? Então, quer dizer, o Freud foi mais atrás das estruturas, né, do que seriam de fato estruturas que seriam muito pouco afetadas pela passagem do tempo, pela história, né? O que não impede que elas sejam pensadas para refletir sobre, afinal de contas, a história, né? Eu tenho uma relação muito conflituosa com essa ideia, mas eu acho importante pensar que é uma ideia interessante, né? Porque a história, por definição, ela se preocupa com o que muda o tempo todo, né? Com as transformações, e por definição, por mais que se critique ou se coloque em xeque isso, ela não consegue nunca se livrar da reflexão sobre os fatos individuais, sobre as ações humanas, sobre a intencionalidade dessas ações, né? E nesse sentido, pelo menos, ela parece estar sempre em contraste, em confronto, em briga com a psicanálise, né? O que não significa que não teve uma conversa intensa entre a psicanálise e a história e a psicanálise, sobretudo pela intermediação de outras disciplinas que influenciaram, digamos assim, a historiografia do século XX, sobretudo, né? O diálogo da história com as ciências sociais, e também um aspecto importante desse debate no século XX, que é o interesse também pelas dimensões, digamos assim, não racionais da história, né? O impacto das forças inconscientes, digamos assim, não no sentido necessariamente freudiano, né? Mas o impacto das forças que estão fora do controle dos indivíduos sobre as suas ações, né? E até Marx podia ser chamado para corroborar isso, né? Quando ele fala, né, que os homens fazem a história, mas não nas condições da sua escolha, ou não sabem que fazem, enfim, essas expressões que às vezes aparecem. Então, sobretudo a aproximação da história com as ciências sociais, com a antropologia, acho que intensificou essa reflexão sobre esse aspecto, digamos assim, não consciente ou não controlável, né, dos processos históricos. E é um debate que continua, e eu acho que é um debate rico, né? Como eu falei, não é necessariamente a psicanálise que influencia diretamente isso, mas tem pontos em comum. Por exemplo, um ponto em comum é a aproximação da psicanálise com o estruturalismo, por exemplo, né? Gente como Foucault, como Michel de Certeau, por exemplo, colocaram isso claramente. Quer dizer, o Certeau fala de Freud, de Foucault, dizendo, bom, Freud, de certo modo, coloca ele é um precursor daquela discussão sobre a morte do sujeito, quer dizer, entendido como o quê? Como o fim da concepção de que o centro, né, o centro do humano, da experiência humana, é esse sujeito racional, pensante, que calcula, né? Isso que o Foucault chama do sujeito cartesiano, enfim. Quer dizer, o Freud teria sido... Isso é uma coisa, uma discussão comum sobre quem fala do Freud. Quer dizer, Freud faz com a consciência humana o que, sei lá, como é que é o nome daqueles... o cosmologia, a cosmologia que tira o sol né, tira a Terra do centro, né? Como é que é? Bom, enfim, ele tira o homem racional do centro, né, e coloca outras forças, né? Então isso é interessante para ver a influência nessa discussão, porque o estruturalismo e Foucault, por exemplo, também são figuras importantes nisso. Ou seja,
se as grandes motivações da ação individual e coletiva não são acessíveis à consciência, né? Qual a influência disso sobre a história? Né? Eu acho que essa é uma das questões que se coloca. E aí vale lembrar a passagem do Lévi-Strauss comentando Marx, né? Quando ele diz assim, olha, Marx falava, o homem faz a história, mas não faz como quer, não sabe o que faz. Daí ele diz, a primeira parte dessa frase justifica a história, mas a segunda parte influencia a antropologia, influencia não, justifica a antropologia, né? Bom, isso vale para a psicanálise. Bom, eu acho que não é preciso comprar o pacote inteiro da psicanálise para ser estimulado por essa discussão, né? E eu acho, e é interessante que Freud, nesse aspecto, seja ao mesmo tempo um teórico, mas ao mesmo tempo um observador da cultura, né? E com os limites e as possibilidades que também o seu tempo, o seu lugar de classe até permitia. Tem um belo livro que com certeza vocês conhecem pela Glaucia, que é o livro da Emma Clinton, O Coro Imperial. Ela faz uma fantástica discussão do Freud como observador da cultura vitoriana, por exemplo, e usando Freud contra ele mesmo, mostrando que aquilo que ele não falava era tão importante quanto aquilo que ele falava. Então, esse jeito estimulante, e a gente pode dizer heurístico, de tratar um autor como Freud, eu acho que é muito mais interessante do que simplesmente aplicar, aplicar ou se incorporar inteiramente aos pressupostos dele, né? Eu não sou nem freudiano, nem estruturalista, né? E, ao contrário, até me considero um historiador social, no sentido de que eu estou interessado nas ações humanas, no modo como as pessoas podem, os limites e as possibilidades da sua própria ação, né? Da sua própria ação consciente, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que Freud e as discussões que o Freud colocou na mesa são válidas para a gente desconfiar também desse sujeito racional que muitas vezes é o centro da nossa discussão sobre o protagonismo individual, sobre a agência, né? A noção de agência você deve estar familiarizado, quer dizer, essa ideia, né, do protagonismo, da capacidade de ação consciente dos indivíduos sobre a sua própria condição, sobre a história, né? E, em última análise, sobre processos históricos que fogem do seu controle, né? E, no entanto, eu acho que muitas vezes a noção de agência enfatiza demais uma noção de indivíduo, de ser humano, digamos assim, que é um pouco hiperracional, né? Quer dizer, coloca muito no centro a ideia de uma pessoa que raciocina, que está o tempo todo usando essa racionalidade como capacidade de cálculo, alguém que é perfeitamente informado sobre seus interesses, por exemplo. A noção de interesse, que é uma noção importante na economia, no pensamento econômico, mas também na história, de certo modo, a ideia de que os sujeitos buscam seu interesse próprio, né? Isso é um motivador das suas ações. Ela, às vezes, supõe que as pessoas têm consciência do que são esses interesses o tempo todo e que elas estão informadas sobre esses interesses. E, mais do que isso, supõe uma certa homogeneidade desses interesses. E aí eu acho que a intuição do Freud de que a vida psíquica é complexa e as motivações das pessoas não são homogêneas, isso é uma questão importante. E eu acho que não é só o Freud que vê isso, né? Tem um livro muito interessante de um economista austro-húngaro-americano, chama Albert Hirschman, que morreu há uns anos atrás. O nome do livro é As Paixões e os Interesses. Esse é um livro que eu sempre sugiro para ler, porque ela ajuda a bagunçar essa noção de um sujeito racional que busca sempre o seu interesse próprio, né? E esse interesse próprio acaba se confundindo com o seu interesse material, né? Isso é uma coisa que tem em comum, e esse é o paradoxo, talvez, entre o pensamento liberal da economia política clássica e o próprio marxismo, quer dizer, que sugere que os sujeitos estão sempre em busca de maximizar sua posição, né? E
essa posição é uma posição material. Desculpa, eu preciso... Estou no meio de uma reunião. Desculpa. Sabe como é, né? Eu vou botar aqui no... Então, eu acho que esse é um ponto importante, tá? Eu acho que esse é um ponto importante, quer dizer. E aí, tem um livro que é interessantíssimo, que faz uma conexão muito interessante, que vale a pena... depois eu vou falar um pouco sobre isso. Chama Capitalismo e Pulsão de Morte, que é escrito por 2 economistas franceses. Isso aqui foi escrito em 2010, depois da crise de 2008. E é um livro que junta Freud e Keynes, John Maynard Keynes. E eles têm uma coisa em comum, segundo esses autores. Por exemplo, os dois partem do princípio de que o Keynes está brigando não com a psicologia, está brigando com a economia política, com o liberalismo clássico, que imagina, sobretudo assim, no início do século, quer dizer, e hoje no neoliberalismo também, imagina uma economia racional, né? Quer dizer, onde a maximização e a busca pelo lucro é o centro, né, da atividade humana. Henrique, eu acho que você caiu pra gente. Ou foi só para mim? Ou fui eu? Quem caiu? Aqui também parou, Glaucia. Tá. Acho que foi ele, porque a gente fiquei na dúvida se era eu ou ele. Eu vou mandar mensagem para ele. Peraí, tem que pegar o celular. Vê se voltou, gente. Ai, meu Deus, não sei. Não, né? Eu vou dar uma pausa na gravação. Principal, né, assim, está sempre calculando, né, um sujeito que está sempre buscando a sua... Então, eu acho que isso coloca uma dimensão que eu acho importante, que é a dimensão da complexidade das motivações humanas, né? Ou seja, a psicologia humana é mais do que a busca do interesse próprio, né? E eu acho que isso é uma coisa que vale a pena pensar. Quando eu discuti, li sobre microhistória e escrevi sobre isso, uma das coisas que me chamava a atenção, que eu aprendi muito com Giovanni Levi, é exatamente essa ideia. Bom, é claro que as pessoas tomam decisões, é claro que as pessoas fazem escolhas, né? É claro que as pessoas agem, e elas agem segundo, digamos assim, uma certa racionalidade. Só que essa racionalidade não é homogênea. E elas nem sempre agem com todas as informações que elas precisam. Elas nem sempre agem compreendendo o que é o seu interesse. Ou mesmo nem sempre agem motivadas pela busca, né? Elas são motivadas por muitas coisas, né? A ideia de racionalidade limitada que o Giovanni Levi discute vai um pouco nessa direção. E eu acho que isso é importante para matizar um pouco a nossa própria concepção do que é esse sujeito, né? O Freud faz um pouco isso, quer dizer, ele fala do princípio do prazer, quer dizer, as pessoas são movidas pela busca do prazer e ao mesmo tempo da fuga da dor. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, olha, só que essa é uma busca fracassada muitas vezes, até porque a realidade impõe limites a essa busca pelo prazer. Ali impõe limites importantes, porque se todo mundo pudesse buscar o prazer, o seu prazer individual, sem nenhum tipo de limite, isso colocaria todos uns contra os outros, já que o prazer de um muitas vezes se dá em função do desprazer do outro, né? E eu acho que essa é uma dimensão interessante. Então, o princípio de realidade também atravessa aqui, colocando os limites desse prazer. E muitas vezes a busca pelo prazer passa pela sublimação, ela passa pela repressão, ela passa...
é mais fugir da dor do que necessariamente buscar a felicidade. Ainda que a felicidade esteja no horizonte, mas a própria definição da felicidade não é clara, não é transparente, né? E eu acho que isso é importante quando a gente pensa a história, né? Inclusive a história social, não só, digamos assim, a história da cultura, vamos dizer assim, né? Pensando, mas também é isso, de refletir sobre os sujeitos e por que eles agem, né? Isso é importante para a gente entender por que às vezes eles agem, digamos assim, de acordo com a nossa perspectiva muito bem montada, eles agem contra eles mesmos, né? Então, esse é um tema recorrente, quer dizer, por que as pessoas... O Freud, claro, faz uma leitura, daí é outro aspecto importante do trabalho dele, quer dizer, como crítico da cultura, e diferente do Keynes, que era um otimista, o Freud, sobretudo o último Freud, é muito pessimista, né? Ele está vendo o mundo de um ângulo muito ruim, não só pela questão da doença pessoal dele, mas porque ele, como um homem judeu, austríaco, vivendo a ascensão do nazismo, né? Ele, enfim, tinha poucos motivos para achar que o mundo ia melhorar, né? E aí ele identifica em vários textos um outro elemento importante dessa que digamos assim está entranhado na cultura, e a cultura aqui para o Freud tem um sentido antropológico profundo, né? Quer dizer, que é um outro princípio além do princípio do prazer, que é um princípio que se entrelaça, ao mesmo tempo se choca com esse princípio, que é um princípio de morte, a sedução da destruição, né? Quer dizer, a sedução do consumo, né? E, de certo modo, a experiência que ele vive, não só do fascismo, mas também de uma sociedade de consumo que está cada vez mais se intensificando, também ajuda a pensar isso, né? E muitos comentadores de Freud, a teoria crítica, por exemplo, a parte, digamos assim, a psicanálise não conformista, né, de gente como William Reich, Erich Fromm, por exemplo, ou Herbert Marcuse, né, se dedicaram a pensar essa relação entre a pulsão de morte e o capitalismo, né? Quer dizer, ou seja, uma sociedade que é historicamente nova, digamos assim, com relação à humanidade, não inventou, obviamente, o princípio, a pulsão de morte, não inventou essa sedução pela destruição, pela morte, mas tem um aspecto que é fascinante nessa sociedade, que ela consegue articular, digamos assim, o princípio do prazer com esse princípio de destruição, na medida em que, pelo intermédio da técnica, pelo intermédio da indústria, né, pelo intermédio dessa capacidade destrutiva, construtiva, que é marca do capitalismo, abrir a possibilidade de, digamos assim, atender às necessidades humanas através desse processo de produção e de consumo, né? E eu acho que aqui é interessante também para a gente, né, pensar, né? Quer dizer, no mal-estar da cultura, em outros textos, o Freud aponta para esse princípio, né, que estaria no coração das motivações humanas, que é essa pulsão de morte, né? Mas esses comentadores do Freud, eles mostram como o capitalismo, de certo modo, parece potencializar essa pulsão, né? Quer dizer, essa busca de mobilizar o princípio da destruição para se articular com a busca pelo prazer, né? E por intermédio da técnica e da indústria, o homem podia, enfim, canalizar a força destrutiva e agressiva, né, do empreendimento, por exemplo, para a construção de um mundo melhor. Só que esse mundo melhor, essa destruição criativa, produzia, antes de mais nada, um mundo de consumo, né? Um mundo de consumo de objetos, que seria o modo de aplacar nossa busca pelo prazer. Quer dizer, você se transforma num consumidor e os objetos que você necessita, que são produzidos pelo mercado, passam a substituir a busca pela felicidade. E aí, o paradoxo, né, dessa sociedade de consumo que
que investe na ideia, né, do consumo e da acumulação como a fonte principal da felicidade e do prazer. E como ela traz em si, intrinsecamente, a semente da sua própria destruição, porque o processo de destruição, de consumo, é um processo que ele não é de soma zero, ele é destrutivo. A gente vê isso, a gente vive isso, né? Quer dizer, a gente vive esse processo de consumo que ameaça a destruição do próprio planeta e, portanto, ameaça as condições, a possibilidade de qualquer outra felicidade que não seja do consumo, não é? Colocada por essa própria armadilha. Então, essa armadilha civilizacional que o Freud, digamos assim, observa, é uma armadilha importante para a gente pensar e refletir, né? Aqui vale a pena dizer que o capitalismo inaugura isso, mas não é o único. Não é o único que é seduzido por essa coisa. Tem um belo livro da Susan Buck-Morss, que é uma autora que eu acho formidável. Esse livro foi publicado em português recente, mas é um livro mais antigo, mas foi publicado recentemente pela editora da Universidade de Santa Catarina, chama O Mundo de Sonho e Catástrofe. O Mundo de Sonho e Catástrofe é um título benjaminiano, a referência a Walter Benjamin, né, que é um dos pensadores também influenciado pelo Freud e tal, e observador da cultura e do capitalismo, onde ela mostra que, por exemplo, a União Soviética nasce, de certo modo, sob a mesma sedução de construir um mundo, uma utopia de massa fundada sobre a industrialização e o consumo desenfreado dos recursos naturais, né? Quer dizer, aquilo que o capitalismo inaugura pode não ser exclusivo dele, é isso que eu quero dizer, né? Eu acho que esse equilíbrio frágil entre a invenção e a construção, que é próprio do capitalismo, né? Quer dizer, ele está constantemente ameaçado da sua própria dissolução, e a gente vê isso cada vez mais, né? Eu acho que se a gente olha para o mundo contemporâneo, a gente vê que a sedução pela destruição e a morte está presente, né? Quer dizer, e ela se expressa de um modo tão claro e assustador às vezes, quando você vê, como eu vi, vocês viram também, gente dizendo assim que sacrificaria a sua vida em nome do mercado, sacrificaria a sua vida em nome da continuação da economia, né? Que é preciso botar a economia na frente das vidas humanas, por exemplo, né? Por quê? Porque se sugere que uma vida sem consumo, sem acumulação, não é vida. Não é verdade? Então, quer dizer, se essa vida não pode ser uma vida de consumo e acumulação, para que viver? Quer dizer, isso mostra essa importância do insight do Freud sobre a centralidade da pulsão de morte, né? E eu acho que isso é uma chave interessante para a gente pensar os nossos dilemas contemporâneos. Digamos assim, o que o Freud estava realmente querendo dizer. Acho que um aspecto que eu acho que parece estar no horizonte dessa tradução cultura é a ideia de que o Freud não está falando de uma cultura específica, digamos assim, ou de um fenômeno histórico. Ele está falando de uma coisa que é aquilo que eu falei lá no início, ele está atrás das estruturas fundamentais dessa psique humana, né? É aí onde eu também entro em confronto com Freud, porque para mim é muito difícil pensar nesses termos, né? A minha leitura do Freud é toda, sinceramente, toda filtrada pelo Sartre, na verdade, que foi muito mais importante para mim, quer dizer, na minha formação como psicólogo, quer dizer, a ideia. E o Sartre às vezes o Sartre às vezes é lido de um jeito muito racionalista também, e ele se deixou ler desse jeito um pouco. Tem toda uma discussão sobre o conceito de agência e tal, que vai muito em direção desse Sartre afirmando a ideia da liberdade. Só que para o Sartre a liberdade não é uma ação, quer dizer, não é o sujeito se autodeterminando do nada, não existe isso, né? Sartre tem uma famosa frase, né? O importante não é o que se fez do homem, mas aquilo que ele fez daquilo que fizeram dele, né?
que eu adoro essa frase, porque ela é tão cheia, tão barroca, né? E ela traz tantas dimensões. Quer dizer, claro que o homem age, os homens, os seres humanos agem conscientemente e tal, mas ao mesmo tempo eles são objetos. Eu não sou o único protagonista da minha vida. É uma coisa que eu sempre digo para meus alunos. As soluções para os teus problemas individuais não são teus, porque tu não é o único protagonista da tua vida. A tua vida não é só tu que faz, as outras pessoas fazem, né? Sartre tem uma parte no Ser e o Nada que eu adoro, que ele diz assim: o segredo da minha voz eu não conheço, porque só quem sabe como a minha voz soa são as outras pessoas. Por isso que quando eu boto o gravador eu sempre me assusto, né? Quer dizer, mas isso é verdade para todas as dimensões. Uma parte do que eu sou está fora de mim, né? Uma parte do que eu sou pertence a outro, né? Isso faz com que essa liberdade individual seja o tempo todo impossível de ser efetivamente individual. Não existe solução individual para problemas individuais, porque só existem soluções coletivas, porque a gente está no mesmo barco, né? Eu sei que eu desviei bem do Freud para não responder a tua pergunta. É mais importante ainda falar isso nos tempos atuais, né? De pensar que a saída individual não é individual. Achei maravilhoso. Mas, enfim, quem mais? Vocês querem falar? Comentários? Bruno, Ana, Alexia? Alexia está pensando em estudar psicanálise. Ai, Glaucia me expondo. Não, muito bom, muito bom. E o que eu achei mais legal de você deixar a aula dele agora para o final é que a gente já se introduz no assunto sabendo o que ele se trata. Então, ao falar de impulso de morte, ao falar do desejo, a gente já entende o que é. Sim. Depois de um mês lendo o Mal-Estar na Civilização, vocês estão conversando com o Henrique de igual para igual. Assim, eu já li esse livro. Né? Exatamente. Tá bom. Bom, bacana. Foi melhor assim mesmo, né? A gente pode deixar isso também. Né? O Henrique não podia ter dado uma aula inaugural pra gente. Né? Exatamente. Quem mais? Olha, o Henrique deixou essa sala em silêncio, que é raro. Nenhum comentário, nem Isa, nem ninguém? Então tá bom. Então eu continuo comentando. Quando vocês pensam aí. Acho que foi ótimo pra gente, no geral. Acho que até para pensar essas questões da agência, que com eles eu falo até menos, viu, Henrique? Porque a gente não tem pesquisa lá na PUC, né? Deixa eu colocar você aqui. A gente não tem pesquisa, então é difícil trabalhar essas questões tão no fazer, né, da própria história. A gente consegue fazer mais isso com historiografia, etc. Então, foi muito legal tocar nessas questões. E deixa eu ver o que mais. Das perguntas. Vocês não querem mesmo falar nada, gente? Eu tô assim, ainda pensando nas coisas que ele falou. Bruno, ajuda. Nem tá tomando café, ó. Não, Glaucia, só tô prestando atenção mesmo. Aprendi bastante com o Henrique. A gente aprendeu demais, né? Foi muito bacana mesmo. Legal. Mas você aproveitar, então, quando você pensa um pouco, eu vou sair um pouco do livro, aproveitar a curiosa e vamos dizer assim, heterogênea formação do Henrique, né? Que começou lá na psicologia. Mas, Henrique, me chamou a atenção você várias vezes fazer questão de avisar, de deixar claro, não sou um freudiano, né? E você reconhece a importância da obra do Freud, mas sempre fazendo alguma ressalva. Eu só gostaria assim, mais do campo da curiosidade da sua formação mesmo. Como foi a sua relação com a obra do Freud, com a psicanálise lá como psicólogo? Não sei se você chegou a atuar nessa área. E depois na sua formação, na pós-graduação, como que se deu essa sua relação com a obra, com a área da psicanálise? É engraçado, porque quando eu fiz psicologia, foi nos anos 80, a psicologia estava firmemente, o debate da psicologia estava firmemente dentro do campo das ciências humanas, sabe? Hoje em dia, eu tenho a impressão que ele moveu muito
por uma direção que me deixa completamente frio. Mas naquele momento a discussão era muito com a psicanálise, mas também com as digamos assim, com as psicologias comportamentalistas e tal, que também eram hiperracionalistas, né? Então a minha chegada na psicologia, eu fiquei muito encantado, como eu falei antes, com o Sartre como psicólogo, né? Quer dizer, essa psicologia que a gente pode dizer, às vezes chama de humanista e tal, mas essa ideia de que a experiência humana, que o centro da história pode estar também na psicologia, é uma coisa que eu peguei muito do Sartre. E o Sartre tem uma relação engraçada com Freud. Ele diz assim, não, Freud é incrível, fascinante, bastava a gente tirar uma outra bobagem do pensamento dele que fica perfeito. Só que essas bobagens são duas, né? A ideia de inconsciente e a ideia de determinismo psíquico. Só. E de fato, eu não tenho... Meu problema com o Freud... Tá, a noção de inconsciente como metáfora é muito interessante, mas a ideia do inconsciente como uma esfera independente, psíquica, isso eu nunca consegui engolir por causa do Sartre, por causa da leitura dele. E a segundo aspecto do determinismo psíquico, né? Ou seja, de que no fim das contas a tua psique, a tua psicologia segue, enfim, um estrito determinismo, né? E o Freud define a psicanálise como as duas bases da psicanálise como essa, né? Então, nesse sentido, a noção de liberdade do Freud, do Sartre, mas também a noção de má fé, que é uma noção importante. Isso é outra aula, claro, né? Mas eram noções que me ajudavam a ler Freud de um modo um pouco menos entusiasta, né? Na verdade, o meu interesse por Freud veio muito depois, e até mediado pela minha leitura do Ginsberg, por exemplo, né? Quando eu li, por exemplo, o livro sobre os xamãs, como é que é? A História Noturna, e o artigo que o Ginsberg tem sobre o Homem dos Lobos, por exemplo, eu fiquei muito fascinado pelo modo como ele começava a ler o Freud, se colocando nos ombros do Freud, enxergando coisas que o Freud não via, né? Quer dizer, o Freud, de repente, Freud é um grande psicólogo, quer dizer, um grande observador, mas não necessariamente as explicações dele são tão convincentes. Eu leio, por exemplo, um livro como a Psicopatologia da Vida Cotidiana, e eu entendo o brilhantismo do Freud, mas frequentemente ele não me convence, né? Tem um filólogo italiano muito importante, que foi muito importante na formação do Ginsberg, chamado Sebastiano Timpanaro, que tem um livro incrível sobre o que em italiano chama o lapsus freudiano, quer dizer, o ato falho, né? Onde ele faz uma leitura do Freud, mostrando como a linguística ajuda a entender aquilo que o Freud está tentando decifrar, entendeu? Então, quer dizer, o que eu quero dizer é que o meu interesse pelo Freud veio depois, porque como um observador da cultura e também com aquilo que outros autores foram capazes de fazer com ele, né? E eu acho que aí isso é muito interessante, porque frequentemente a gente aprende muito com quem a gente não concorda, entende? E eu acho que a relação... Isso é verdade para qualquer ator, quer dizer, eu gosto de pensar que eu gosto de ler o Marx também desse jeito, quer dizer, com quem eu não concordo muitas vezes, né? Ou seja, é possível ler e ser profundamente influenciado por um autor sem ser necessariamente compartilhar com ele todos os seus pressupostos, né? É nesse sentido que eu insisti um pouco com a coisa de não ser freudiano, porque isso não é porque não é um bom jeito de lidar com nenhum autor. Eu acho que é isso, eu diria. Entendi. Mas você chegou a atuar como psicólogo? Não, eu fiz toda a formação, digamos assim, e teria condições teria assim a condição legal de abrir um consultório, né? Mas eu nunca abri.
E daí eu fui para o mestrado e no mestrado eu me interessei por memória. Tinha muita pressão para eu fazer uma espécie de leitura psicológica das obras literárias, mas daí eu me interessei, na verdade, pela memória. Meu mestrado foi sobre a obra do Pedro Nava, que é um memorialista. Pouca gente lê hoje, mas é um memorialista fascinante, um cara que escreveu, foi médico a vida toda, participou dos circuitos modernistas e tal, sim. que quando se aposentou começou a escrever memórias e escreveu vários livros, escreveu 6 livros de memória e acabou se matando depois. Mas ele era eu me dediquei, eu comecei a ler o Pedro Nava e eu me dei conta que tinha ali na autobiografia uma espécie de área fronteiriça entre a psicologia, a literatura e a história, né? E aí foi quando eu me apaixonei pela ideia da história e eu fui para o doutorado em história. Quer dizer, eu nunca tinha pensado em fazer história. E a minha tese de doutorado não é um livro de história no sentido que depois eu acabei me dedicando a fazer, né? Eu me tornei um historiador social só depois do doutorado. A minha formação não é de história social. Hoje não tem, acho que as minhas credenciais de história social são imbatíveis, mas o fato é que eu não sou formado nessa tradição, entendeu? E eu acho isso importante. Para mim foi importante porque a sensação de estar sempre carregando uma bagagem para uma outra área e ao mesmo tempo tentando me familiarizar com essa linguagem me permitiu às vezes fazer perguntas, me interessar por coisas que os meus colegas não estavam se interessando, né? Isso marca muito a minha formação. E às vezes eu me encontro fazendo perguntas psicólogo para os meus documentos, para as alforrias que eu leio, para os contratos de trabalho, para os processos judiciais, que são o material da minha pesquisa atual, né? E aí a minha pergunta, por exemplo, esse texto que a Gláucia mencionou, esse artigo que eu acabei de publicar na França, é um texto em que eu faço uma interrogação sobre o que os escravos esperavam do futuro antes que a abolição acontecesse, quer dizer, né? Qual seria a expectativa do futuro? Quais são os sonhos deles? Você pode dizer, são uma pergunta que tem uma base, um fundamento, né, nessa reflexão sobre a psicologia. É uma pergunta de Ainda divã, né? Hã? É uma pergunta de divã. Quais são os seus sonhos? Como é que você se vê em 10 anos? É a pergunta de psicólogo. Então eu digo assim, mas como é que eu posso extrair esses sonhos, essas expectativas de um processo judicial, por exemplo, né? Do ponto de vista metodológico, isso que me fascina, que me interessa fazer também. Sim. Então, eu posso dizer que, mais uma vez, não é a questão não são as respostas que a psicologia me dá, mas as perguntas que eu acho que ela me ajuda a formular, né? E é nesse sentido, acho que a resposta... Certo. E assim, já que você falou bastante do Sartre, né, tem algo curioso dessa relação do Sartre com o Freud, e não sei, provavelmente a Gláucia já comentou sobre esse filme com os alunos, mas fica aí a indicação para quem nunca ouviu falar. Tem essa história de que o Sartre fez o roteiro de um filme sobre o Freud, que acabou sendo produzido depois, a tradução em português, eu acho que é Freud Além da Alma, algo assim. Freud Além da Alma. E com o diretor chama John Huston, né? Lá fim dos anos 60. E só que o Freud acabou brigando com o diretor, o Sartre acabou brigando com o diretor por não concordar com o rumo da produção e tal. E aí o nome do Sartre acabou sendo tirado, né? Se você assistir o filme, não aparece em nenhum momento a participação do Sartre, né? Mas ele chegou a escrever, ou ajudar a escrever o roteiro sobre esse filme. Em português existe o livro, né? Sartre, o que o Sartre escreveu, existe esse livro, o Freud Além da Alma. Pode encontrar. Tá. Eu acho que em português, acho que sim, em português. Não sei se eu tenho, engraçado, eu nunca li. Porque o Sartre se dedica a fazer biografias também. Uma das coisas que
eu me interessei também um pouco sobre essa interface entre a biografia e a história, né? Então, o Sartre tem uma biografia que ele nunca termina, do Flaubert. São 3 volumes, cada um tem 1000 páginas. Que o Flaubert, o Sartre é fascinado pelo Flaubert, que é o grande escritor do século XIX para ele, mas que nunca foi realmente assim reconhecido muito bem em vida e tal. E na família dele, ele era o irmão mais burrinho, né? Ele só aprendeu a ler aos 8 anos de idade, né? E o título o título da obra do Sartre é O Idiota da Família, né? que é a biografia do Flaubert. Mas ali ele fala um negócio. É engraçado que o Sartre vem de uma trajetória intelectual que ele escreve Seria o Nada, que muita gente lê como uma espécie de filosofia burguesa da liberdade, e tal, do indivíduo e tal. Mas mais tarde ele faz uma revisita a essa discussão à luz do marxismo e faz um livro chamado A Crítica da Razão Dialética. Que a história deve incorporar as duas coisas, quer dizer, tanto a singularidade quanto os grandes processos anônimos, né? E logo depois desse livro ele se debruça e tenta fazer um segundo volume da Crítica da Razão Dialética, onde ele ia fazer uma explicação da Revolução Russa. Esse volume foi publicado depois incompleto, é uma bagunça, não funciona. Depois ele faz o inverso. Ele diz assim: eu vou me dedicar a Flaubert, que deixou assim toneladas de correspondência. E ele diz assim: não, então eu vou encontrar o século XIX em Flaubert. Quer dizer, E aí ele faz essa biografia que também não funciona, porque não tem fim, né? São 3.000 palavras, 3.000 páginas e ela não termina. Então são Agora fui eu que caí, né? Tu tá só congelada, só. Eu tô te vendo. Mas eu não estava escutando vocês. Desculpa. Não? Não. Voltou. Agora voltou. Mas está parecendo que está fraco o seu sinal, tá baixo. Não, enfim, o que eu quero dizer é que, enfim, essas não tem fim, né? Quer dizer, mas a ideia de que a história e a psicologia, quer dizer, o estudo da subjetividade. O Sartre tem na primeira página do Idiota da Família, que eu confesso que eu nunca li até o fim, ele diz assim: Flaubert nasceu no dia tal, mas Flaubert disse: Madame Bovary sou eu. Ele diz assim: são 2 documentos, ele diz, são 2 documentos de uma natureza completamente diferente, né? Um é um registro de nascimento e o outro é uma afirmação: Madame Bovary sou eu. Como é que eu interpreto essas duas? Quer dizer, seria preciso interpretar as duas coisas, quer dizer, lidar com os 2 tipos de documento, né? Eu acho aquilo fascinante, quer dizer, eu acho que talvez não tenha como fazer, mas aí, o desafio de pensar tudo que implica nessas questões, para mim, eu acho que vale a pena, assim, é estimulante, né? Então, é isso. E eu acho que a minha discussão com literatura, tal, e hoje eu estou trabalhando com escravidão, trabalho compulsório, mas eu não sei no que eu vou trabalhando em 10 anos. Mas eu sei que eu vou carregar essas questões, essas perguntas para outros lugares também. Então é normal, né? Depois que a gente faz doutorado, a gente se interessar por psicanálise, literatura. Eu acho que sim. O que não é normal é parar de se interessar por alguma coisa. Aí não é normal. Aí já não é mais normal. Tá ótimo, Henrique. Que prazer te escutar. Que impressionante. A gente podia ter feito isso mais vezes também. Estou encantada. E é isso. Vocês querem fazer mais algum comentário e falar que a aula foi ótima para o Henrique? Eu quero, Galu. Então vai. Quero fazer uma pergunta. Diga. Primeiro eu quero agradecer ao Henrique, porque foi muito bom. Toda a aula foi maravilhosa. E a minha pergunta é sobre quando ele fala dessas lacunas
deixada por Freud, e ele fala que as noções do inconsciente como domínio psíquico no geral, muitas vezes não se encaixa. Eu gostaria de entender mais sobre isso. Como determinação, né? Aham. Alex, isso é uma discussão infinita, né? Quer dizer, porque no meu caso, quer dizer, a ideia de uma esfera psíquica, e aí a minha leitura é muito mediada pelo Sartre por isso, porque o Sartre no início da carreira dele, como filósofo, ele se dedica, ele faz um livro sobre a consciência, né? E ele diz que chama Transcendência do Ego, o nome do livro, que é uma reflexão fenomenológica, essa expressão filosófica para o que ele está fazendo, é uma descrição da consciência humana. E ele está brigando com a psicologia do período dele, daquele momento, e ele diz assim, a psicologia, em geral, considera a consciência humana como uma coisa que é o sujeito voltado para dentro de si, né? É como se o mundo estivesse ao redor e a consciência vai lá e captura o mundo para dentro, né? E o Sartre diz, não, a consciência não é isso, a consciência é intencionalidade, ou seja, a consciência é uma extensão, a consciência está fora de mim, né? Isso significa que o meu eu também não é uma coisa que está dentro de mim, ele é um objeto do mundo. Essa era a ideia do Sartre, quer dizer, o que eu sou não é uma coisa que está dentro de mim, mas faz parte da minha relação com o mundo. Quer dizer, o mundo, o que eu sou, aquilo que eu falei antes sobre uma parte do que eu sou está na mão dos outros, é uma coisa mais radical ainda, dizer que a minha consciência é essa relação com o mundo. Nessa ideia, a ideia do inconsciente não faz muito sentido, porque o inconsciente é aquilo que está dentro daquilo que está dentro. E aí, para mim, do ponto de vista filosófico mesmo, não é convincente. Então, a pergunta do inconsciente é interessante, quer dizer, como é que a gente... Porque a gente vive como se a gente tivesse um inconsciente, ou seja, uma parte de mim não é transparente para mim mesmo. E o fato é que o Freud entendeu isso, só que ele criou essa instância psíquica chamada inconsciente para tentar explicar essa dimensão, essa dimensão de que, apesar do que eu sou ser um objeto do mundo, esse objeto, isso que eu sou, não é transparente para mim mesmo. Ou seja, eu não me conheço, né? Quer dizer, o Sartre tem um livro muito interessante sobre subjetividade, onde ele diz assim, você pode ser racista sem saber disso. Você pode ser racista sem saber disso. Você pode ser racista acreditando piamente que você não é, né? E o que isso significa, né? Então, mas por isso que eu digo, é uma discussão mais difícil de levar e mais complicada. Eu acho que as perguntas do Freud são interessantes, as respostas nem sempre. Perfeito, muito obrigada. Obrigado, eu. Muito bom, muito bom. Henrique, muito obrigada pela sua aula, pelo carinho com a gente, por mostrar a gatinha, por tudo. A gente aprendeu muito essa manhã. E saiba que a gente vai usar desse artifício outras vezes para te convidar. Agora que a gente está íntimo das redes sociais e desse tipo de ferramenta, a gente pode tentar isso outras vezes. Do Zoom. Agora eu não sei se eu vou gostar mais do Zoom, não, com esse negócio de terminar a aula antes, né? Talvez seja, não sei. Talvez O seja Google Meet parece que pode ser melhor e agora também está gratuito. Né? Vou tentar mudar a plataforma. Mas muito obrigada mesmo. Obrigado pela oportunidade. Foi ótimo, foi muito bom poder sair do meu cotidiano. Sim. Tá? E a gente espera suas melhoras, viu? Obrigado. Um beijo. Beijo. Obrigado. Tchau, Tchau. gente. Valeu, Henrique. Um abraço. Tchau.